Pessoal, vamos falar aqui de classificação de cooperado. A Navega tem uma ferramenta em que você pode definir alguns parâmetros e dar nome, faixas, criar grupos de cooperado que atendem esse nível de reciprocidade e conceda a ele um determinado benefício. Eu vou aqui dar um exemplo, no final eu volto a esse assunto da introdução para ficar fácil a gente entender o conceito e a amplitude da ferramenta. Então eu vou criar aqui critério de classificação de cooperado. Vamos lá. Eu vou vir aqui em Navega, Gestão. Eu vou vir aqui em Classificação de cooperado. Aqui eu tenho a opção de consultar e aqui eu tenho a opção de criar critérios. Então eu vou criar critério, já tenho aqui pronto. Tem alguns que estão encerrados. Sim, eu posso criar critério e encerrar e criar outros, ou ter mais de um ativo. Bom, pessoal, a gente já tem um critério aqui definido, pré-definido para facilitar. O nome dele é reciprocidade. Eu tenho outros aqui que já estão desativados. Mas nessa reciprocidade, eu estou com a seguinte característica. Eu considero peso vezes saldo. Eu considero conglomerado, então eu somo a movimentação do conglomerado para poder dar a classificação do associado. E a classificação de um membro do grupo econômico vai ser a classificação de todos. E a quantidade mínima de itens, 1. Deixa eu explicar isso aqui melhor. Aqui são os itens que compõem o critério da minha reciprocidade, que é minha classificação. Aqui em itens, eu tenho vários itens que compõem esse critério de classificação que eu criei. Se ele pontuar em um item, ele já é classificado, porque aqui em itens, só para facilitar, eu coloquei quantidade mínima de itens 1, ok? Só para entender o que é. Então, em itens eu tenho, por exemplo, a renda de serviço. Renda de serviço é um item que pontua o associado que gerar renda de serviço para a cooperativa, ele vai pontuar. Então, vamos consultar aqui como é que ficou. Então, a conta gerencial que tem no Navega, nós pegamos, foi renda de serviço. O critério é no período, então, dentro do mês, o que ele gerar pelo menos 1 centavo, olha aqui, valor mínimo, 1 centavo de renda de serviço, ele vai pontuar como? Ele vai fazer, tem um peso meio e um peso meio para JPF. Sim, eu posso separar PJ e PF em termos de peso. Então ele vai ter um peso meio. Então como é que vai funcionar? Como é que funciona esse peso e esse valor mínimo? Agora eu vou voltar lá de novo na capa da classificação para explicar. Deixa eu fechar, deixa eu voltar aqui. Então esse associado que tiver, olha, é peso vezes saldo, tá vendo aqui? Então o associado que tiver R$ 10 de renda de serviço, o peso é meio vezes os R$ 10. Então, 0,5 vezes 10 vai dar 5 pontos nesse critério de reciprocidade dele. Então, voltando aqui, só para entender, para ficar mais fácil, vou consultar. Exemplo, associado, pessoa física ou jurídica, não importa. Ele teve R$ 10, porque o valor mínimo é 1 centavo. Então, R$ 10 ele entra. Ele fez R$ 10, gerou R$ 10 de renda de serviço para a cooperativa, então é 10 vezes meio, dá 5 pontos que ele vai gerar para a cooperativa. Aí como é que fica a faixa de classificação? Gente, eu estou indo lá e voltando, que é para a gente entender o conceito. Lá na faixa de classificação, o camarada que fizer uma pontuação de pessoa física de 0,1 ponto até 120, ele é o que? Faixa 1. Nesse caso, desse associado que só gerou renda de serviço e foi 5, ele vai entrar onde? Ele vai ser classificado como? Ele vai ser classificado como faixa 1. Esse nome, pessoal, faixa, a cooperativa pôr o nome que quiser. Eu posso vir aqui e colocar o nome isento de tarifa de manutenção de conta. Ou não isento, porque ele não atingiu a faixa 2. Então, pontuação mínima para ele ser isento tem que ser pelo menos 6 até 10 para a pessoa física. Ele atingiu naquele exemplo nosso? Não atingiu. Então, ele não iria nem entrar na classificação aqui. Gente, então, resumidamente, aqui você pode criar vários critérios e vão somando. Por exemplo, eu tenho, inclusive, critérios negativos. Olha só, o associado que me gerou despesa, isso é importante, gente. O associado que me gerou despesa no sistema financeiro, o peso dele é 0,3
valor mínimo 1 milhão, aqui foi até um exagero, poderia ser aqui R$10. Então, o cara que me gerou uma despesa de sistema financeiro, pelo menos R$10 negativo, ele vai ter um peso negativo aqui na classificação dele para ser isento. Então, eu posso criar, por exemplo, a inadimplência para pagamento de mora e por aí vai. Mas o fato é que aqui a gente tem uma gama gigante de itens que podem compor a minha classificação. Lembrando que aqui eu consigo ver se esse critério tem informação diária, mensal, consolidada, por unidade, por gerente, por associado. Se eu não tiver a informação por associado, não posso usar como critério de classificação do associado. Isso é importante. Então aqui, ó, todo mundo que está não, está fora. São 400 e pouco só. Todos os outros, quase 1.000, dos 1.300 e pouco, podem ser usados aqui com classificação. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida adicional, estamos à disposição no suporte.